Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye, come ye. Olá, bolinhos e bolinhas! Hoje a gente vai fazer deliciosos cookies natalinos e aqui eu vou te dar uma mini aula para você conseguir fazer a massa perfeita e o glacê real perfeito. Eu trabalhei com cookies decorados durante muitos anos, então no Natal eu vendi horrores e dá pra você tirar um dinheirão daí. Eu já cheguei a ganhar 3 mil reais vendendo cookies decorados no Natal, e só cookies decorados, hein? Agora, é um processozinho que dá um pouquinho de trabalho, assim, não é difícil, mas se você for o tipo de confeiteira que quer fazer tudo, quer fazer cookie, panetone, essas coisas, eu recomendo que você faça uma ou duas coisas só, porque senão você vai ficar muito atarefada, tá? Gente, hoje a gente tá relançando essa apostila, são 40 receitas, é muita receita. São mais de 100 páginas aí de apostila pra você pegar a sua apostila de receitas do canal, que é um compilado de receitas do canal. É só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente reatualizou, tá cheio de receita nova. Na atualização você pode olhar lá, na apostila tá escrito. Então pega a sua apostila, é só clicar no link. E qualquer dúvida que você tiver, vai na página lá de compra e clica em falar com o suporte, que a gente vai te dar suporte caso aconteça alguma coisa na Hotmart, alguma dúvida, tá bom? É só clicar lá que você fala no WhatsApp direto com o nosso time. Então a gente vai começar com a nossa massa. Aqui eu vou colocar o açúcar e a manteiga para bater. A minha manteiga tá em temperatura assim, nem gelada, nem molenga, tá? Ela tá mais para geladinha. E aí eu vou colocar o batedor raquete, que é aquele de bater cookies mesmo. E a gente vai dar uma batida nisso aí por 1 minuto, até virar um creminho. Vai demorar um pouquinho, mas vai começar a cremagem da manteiga e do açúcar, tá? E aí a gente vai, depois que virar um creminho, a gente vai colocar um ovo. Colocou um ovo, colocou também um pouco de essência de baunilha, todos os ingredientes estão aqui embaixo. A gente vai bater mais até virar um creminho, tá, gente? Ó, virou um creminho similar a esse aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai adicionar a nossa farinha de trigo, lembrando que toda receita tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí você vai bater até ficar tudo mais homogêneo, você vê que virou uma massinha mesmo, tá, gente? Bateu tudo, não demora muito. Você vai adicionar também uma pitadinha de sal, literalmente uma pitada, e um pouquinho de fermento, tá, gente? Mas é bem pouquinho, muito pouquinho mesmo. É assim, 1/3 de uma colher, menos que meia colher de chá, tá bom? E aí, você raspa a sua vasilha, seu bowl da batedeira, e você pega um papel filme e vamos colocar isso aí na geladeira, embrulha ele bem embrulhadinho por 20 minutos na geladeira. Agora aqui eu vou escolher meus cortadores, você pode literalmente usar qualquer cortador que você quiser. Quanto maior o cortador, menos cookies rende, certo? Mas eu prefiro os meus maiores porque dá pra vender mais caro. Mas uma massa dessa aqui eu acho que dá uns 30 pequenininhos, tá, gente? Uns 30 cookies. Então você vai pegar a sua massa, colocar amido de milho, maisena, né? Ó, em cima de um papel manteiga e depois você joga a massa. Gente, amido de milho não é opcional, não, tem que ter, tá? Porque ele é parte dos ingredientes. Na hora que eu tô esticando a massa vai incorporar esse amido de milho, vai ficar mais crocantezinho um pouco, tá? Vai ficar mais sequinha. E também serve para desgrudar a massa aqui, né, das nossas bancadas. Então, você vai rolar isso aí com um rolinho até chegar num ponto assim de mais ou menos, não chega a ser 1 centímetro de espessura, tá vendo? Ó, mais ou menos igual eu tô mostrando pra vocês, mas é tipo assim 0,7, 0,6 centímetros de espessura, tá? E aí você agora vai cortar, dá uma calculada aí pra não ficar assim, você não desperdiçar a massa, tá? Mas a gente vai dobrar de novo essa massa e usar de novo, tá? Então você vai cortar literalmente assim o que você quiser. Aqui eu vou fazer Papai Noel, árvore, vou fazer o gingerbread, né? Então a gente vai fazer assim, vários. E aí, gente, você vai sempre com amido de milho, tá? Você passa um pouco de amido aí na bancada, passa na espátula, tem que ter uma espátula para você tirar os cookies, tá bom? Para não quebrar. Porque se você ficar puxando com o dedo, ele quebra, tá? Então tem que ter uma espátula e na espátula você passa um pouquinho de amido de milho, porque aí não gruda, tá? E assim você vai fazendo, você vai pegando o jeito. E aí você vai levar isso para assar em forno pré-aquecido por
mais ou menos 16 a 18 minutos você tem que ficar de olho, tá? A 180 graus. E aí você continua fazendo. Os que você fizer e não couberem no forno, é só você colocar na sua forma com papel manteiga e deixar dentro da geladeira até você assar. Então, com as rebarbas da minha massa, eu dobrei de novo e tô fazendo mais, tá? Então, vai fazendo. Então, aí a gente vai fazendo os nossos gingerbreads. Se você quiser também, eu vou te dar a opção de fazer essa massa de gengibre, que é literalmente, aí sim, o ginger, né? Ginger cookie. Que é só substituir por açúcar mascavo e colocar um pouquinho de gengibre ralado, tá, gente? Então, ó, cortou todos os seus biscoitinhos, levou para assar. Quando ele vai estar pronto, gente? Ele vai estar pronto quando as bordinhas começarem a ficar douradas, tá? Você não pode deixar seu cookie ficar todo douradinho, porque senão ele vai ficar queimadinho. Ele é mais branquinho mesmo, tá? Só quando a bordinha chegar, começar a ficar um pouquinho dourada, você já pode tirar do forno. Então, isso aí demora mais ou menos 17, 18 minutos, tá? Às vezes até menos, a 180 graus. Então, fica de olho para você não queimar seu cookie. Agora, a gente vai dispor os nossos cookies já frios, só manuseia com eles frios, tá bom? Então, minhas bolinhas e meus bolinhos, olha isso aqui. Aqui, tem gente que vai te ensinar a fazer o glacê real do ovo, né? Porque a gente faz com ovo e tal. Eu vou te ser bem sincera. Se você mora na roça, muito no interior e não consegue, o carteiro, o Mercado Livre, as entregas, as encomendas não conseguem chegar aí, você faz o de ovo, tá? Procura na internet alguém que mostra como faz glacê real de ovo, de merengue. Eu não recomendo, por quê? Além de dar um puta trabalho, né? Você vai ter que ficar lá fazer o ovo, e bater merengue, e bater o açúcar, é um processo. Às vezes falta um pouquinho pra você colocar num biscoito, você vai ter que refazer tudo de novo, fazer o glacê real de novo, bater ovo. Não compensa. Se você morar numa cidade, procura aí, ó, numa casa de confeitaria, essas casas que vendem produto de confeitaria, o glacê real pronto. Esse aqui que eu tô usando é ótimo, é da Mavalério, tá? E eu vou ensinar vocês como a gente vai fazer ele aqui, pra ficar com a consistência certa pra gente colocar no cookie, tá? A consistência aqui que eu vou mostrar é uma consistência geral, tá? Ela não é de escrever. Se você quiser uma consistência de escrever, tem que fazer um pouquinho mais durinho do que eu vou mostrar aqui. Mas eu mostrando essa aqui, você já vai conseguir fazer cookies maravilhosos, iguais a esses que você tá vendo aí. E a vantagem é que se você faltar um pouquinho de glacê real, você faz lá na colherona mesmo com água. Em 1 segundo tá pronto, gente. Então, pra mim, não compensa fazer com ovos, tá? Claro, se você quiser aprender com ovos, é só você dar uma olhadinha em algum vídeo no YouTube, algum tutorial que te ensine isso, tá? Eu prefiro não ensinar porque eu acho que não compensa. Aqui eu tenho, então, o meu glacê real, eu tenho 250, tá? De glacê real, 250 gramas. E 3 colheres de sopa de água. E eu vou bater isso aí, mexer isso aí com fouet, não precisa ser na batedeira, tá? E você mexe com fouet aí, batendo com fouetzinho. E você vai ver que se ficar muito duro, você adiciona mais um pouquinho de água, gente. Mas é coisa assim de gotas, tá? Porque se você adicionar demais, ele perde o ponto. Depois você tem que ficar adicionando mais glacê real, mais pó pra dar o ponto. Mas se você tiver o pó aí, não tem problema, né? O problema é que se você não tiver. Então vai adicionando água sempre aos poucos. Então aqui eu vou mostrar o ponto pra vocês que a gente tem que contar. Quando que vai estar bom, né? Porque existem vários pontos pro glacê, tá? Ele tem que ser... Quanto mais grossinho, eu acho que mais fácil de trabalhar. Então eu conto até 10 segundos pra ele voltar dentro desse ó. Você vai fazer um risco e vai contar. Esse risco tem que voltar a se encontrar um com o outro entre 10 e 12 segundos, tá bom? Então, o meu demorou 10 segundos ali. Se você voltar o vídeo e contar, na hora que eu faço o risco, conta até 10, tá bom? Se ele voltar até 10 segundos, é porque tá bom, a espessura tá boa. Se ele volta muito rápido, se ele volta menos do que 10 segundos, é porque tá muito mole,
tá? E aí você deixa a sua massinha aí parada durante 3 minutos, que vai encher de bolha a parte de cima e você vem estourando as bolhas, tá? E aí, ó, se você quiser fazer teste também, ó, faz uns testes aí já nos cookies que você vai usar, tá? Agora aqui eu tenho os meus corantes e várias vasilhinhas que eu vou dividir pra fazer as minhas cores. Aqui é corante em gel hidrossolúvel. Aqui eu vou fazer o vermelho, então eu peguei mais ou menos uma colher de sopa bem cheia e coloquei um pouco de corante, tá, gente? Não tem segredo. Coloca o corante aí o tanto que você quiser. Eu escolhi vermelho Natal pra ficar um vermelho bem forte, tá? Bem assim, chamativo. Coloquei mais uma colherinha e aí você vai... Gente, você vai medindo no olho, tá? Você vai dando as cores no olho. Então vai de colherzinha em colherzinha. Esse tanto que eu fiz aqui vai dar pra fazer todos os meus biscoitos, tá? Aqui eu tô fazendo a pele do Papai Noel, mas você pode fazer Papai Noel moreno, Papai Noel branco, cor de neve, Papai Noel rosa, Papai Noel amarelo, o que você quiser. Aqui, como o meu ficou muito rosa, eu queria ele um pouquinho mais claro, eu tive que ir tirando e colocando branco, tá? Então, assim, cuidado, sempre vai colocando o corante bem pouquinho e vai dosando, porque quando você coloca muito igual eu coloco, depois você não tem jeito de consertar, aí tem que ficar adicionando branco, tá? Aqui, então, ó, a parte que eu tirei do rosa, tá vendo? Que eu joguei para outro cantinho, eu não desperdicei. Eu peguei o rosa e joguei aí em cima um verde, que é o verde folha, e aí ficou isso aí, tá? Vou usar o meu verde mesmo, coloquei mais um pouquinho de branco pra ficar um pouquinho mais claro, e é isso aí, ó. Nem parece que tinha rosa aqui, né? E vou usar pra fazer minhas árvores, tá bom? E aí, assim, você vai fazendo. Eu vou fazer também um laranja, que é a mistura de vermelho com amarelo. Laranja eu vou usar bem pouquinho, então assim, eu peguei pouco glacê, tá? E aí você coloca um pinguinho de amarelo e um pinguinho de vermelho, e aí vai medindo aí no seu olho até o ponto que você quer. Lembrando que sempre que esse glacê seca, tá? Toda vez que ele seca no biscoito, ele fica um pouquinho mais escuro, tá? Então, se o seu ficou muito clarinho, lembra sempre que ele vai escurecer um pouquinho, tá bom? Agora, você vai colocar todas as cores dentro de sacolas, dobra bem a borda aí da sua sacola, tá? Pra não ficar fazendo meleca, e coloca aí dentro do seu saco de confeitar todas as cores, né? Cada uma num saco. E aí, você vai fazer um furinho no saco, gente, mas bem pequenininho. E aí, você vai abrindo o furinho devagar pra não espalhar demais, tá? Quanto menor o furo, mais fácil é você de controlar, tá? Aqui eu corto as laterais da minha sacola, porque eu acho sempre que me atrapalha a confeitar. Então, eu corto, cuidado pra não cortar a sacola onde tá o líquido, hein? Aí, você corta só o biquinho. Então, eu peguei aquela pelinha do Papai Noel que eu fiz, da cor que eu queria, e vou colocar aqui no meu Papai Noel, tá? Eu coloco, tá vendo, ó, bem no centro e vou ajeitando com um palito ou um espeto, tá? Então, você ajeita o cookie, né, pra espalhar esse glacê com um palitinho ou espeto, ó. Tá vendo que ele é meio grossinho? E aí, você vem com o palitinho e vai ajeitando, tá? E isso tem que ser feito na hora, porque senão depois seca e ele vai ficar seco do jeito que você colocar lá, tá bom? Ó, não pode deixar, não pode esperar. Vai com o palitinho na mesma hora. Então, aqui eu vou fazer o meu gorrinho, tá? Gente, eu não sei onde compra esses cortadores aí na sua cidade, mas no Mercado Livre, tá? Costuma ter muito cortador. É só você digitar cortador de biscoitos, aparece um monte de vários tipos, de vários tamanhos. Esse meu é do maior, tá? Então, assim, ele é um pouquinho maior, ele deve ter uns 9 centímetros, tá? Mas se você fizer esses menorzinhos, igual essa árvore que eu tô fazendo aqui, ó, então rende bastante essa massa, tá? Mas se você quiser dobrar a massa, também pode dobrar. E aí, ó, gente, é simples assim. Ah, e entre uma cor e outra, se você estiver espalhando com o mesmo espeto, limpa o espeto, tá? Deixa um paninho aí do lado pra você ir limpando os espetos, que senão começa a ficar bagunçado as cores, tá? Uma cor mancha a outra. Então, aí você vai passando assim, ó, tá? E vai fazendo. E aí é o seguinte, gente, cada demão que você passa demora mais ou menos meia hora pra secar, pra você colocar a outra. Então, ó, eu fiz a pele, esperei meia hora, agora eu tô fazendo a barba, tá? A parte de cima do gorro eu fiz na mesma hora que a pele, porque elas não se encostam. Uma não encosta na outra, que senão começa a ficar meio bagunçadinho, tá? Então, eu recomendo que você espere meia horinha pra fazer uma cor que encosta na outra, igual essa branca encosta na pele do Papai Noel. Então, eu queria que ficasse um pouquinho mais diferenciado, assim, mais em relevo. Então, você sempre tem que esperar pelo menos uma meia horinha pra fazer.
Então aqui eu tô fazendo a barbinha, eu coloco todo o branco em volta e depois eu ainda vou esperar mais 1 horinha para fazer os detalhes na barbinha de branco, outra parte. Aqui é meu boneco de neve, que eu simplesmente coloco ele todinho branco e espalho, e depois venho só fazendo os detalhezinhos nele. Agora aqui o meu gingerbread, eu venho com o branco, ó. Vê que eu furei meu saco bem fininho, tá? Ó, quanto mais fininho, melhor. Aí você fura o seu saco e vai fazendo assim as voltinhas. Aqui eu vou fazer o pompom do gorrinho do Papai Noel. É só fazer uma bolinha branca ali, ó, no pomponzinho. Aqui eu venho com o meu gingerbread, vou fazer botões do gingerbread e uma carinha branca, bem simples. Eu acho que o gingerbread, quanto mais simples, mais bonitinho, tá? Mas aí é com você pode fazer, inventar 300 coisas aqui da sua cabeça, tá? Aqui eu vou fazer um cachecol verde nele. Eu gosto sempre de usar as cores que eu já tenho, tá? Não fica fazendo cor demais, senão você fica doida. E aí, ó, gente, passa aí agora, tá vendo que eu tô passando a parte branca do gorro? Ó, eu deixei um espaço aí onde fica essa parte branca do gorro, depois de meia hora que eu fiz ela, tá? Pra secar uma parte, assim, pra não ficar encostando uma na outra. E aí, depois que a minha árvore já deu uma secada, eu venho fazendo uns detalhes de vermelho. O meu vermelho tá meio molinho, tá vendo? Ele ficou meio assim, umas bolinhas, ficou meio zoadinha, né? Mas não tem problema. Eu acho bonitinho quando fica assim também. Agora eu venho com laranja e faço bem de levinho uma cenourinha, tá vendo? Uma cenourinha, ela vai afinando lá na ponta pra gente fazer o nariz do nosso bonequinho de neve. E agora eu faço detalhes da barba do Papai Noel. Você pode fazer do jeito que você quiser, enrolado, fazer tracinhos, fazer linhas, o que você quiser, só pra dar um volume e dizer que é barba, tá vendo, ó? E aí você faz aí, pode fazer um tutorial aqui do meu vídeo, vai me acompanhando e fazendo, imitando as coisas que eu tô fazendo, que você vai fazer e ele vai ficar super bonitinho no final. Aqui, depois que já secou meu vermelho, tá vendo? Eu venho com laranja e vou fazendo um gorrinho aqui nele, assim, pra ficar parecendo que ele tá dormindo, sabe? Um gorrinho de sono, de dormir. E aí, gente, é só isso. Aqui eu vou fazer o narizinho do Papai Noel. Gente, os detalhes de olhinhos pretos, né, que a gente vai fazer no Papai Noel e no bonequinho de neve, eu uso uma caneta de cor, né, comestível. Uma caneta de corante, de comer. Eu vou deixar o nome dela aqui embaixo pra vocês, mas vocês acham isso na internet facinho ou em lojas de confeitaria, tá? É muito mais fácil do que você fazer esses detalhes em preto, tá? Muito mais fácil, muito mesmo. Eu acho que é muito mais de boa, muito mais legal. Você tem muito mais controle. Agora eu vou pegar um pó decorativo, pego aqui um pincelzinho e vou passar um pouquinho, tiro o excesso assim no seu dedo para não ir excesso demais. Passa um pouquinho para fazer um blushzinho de frio aí no Papai Noel. Se você quiser, pode passar um pouquinho na beiradinha, assim, na pontinha do nariz. Fica uma gracinha também. E aí, gente, é assim, né? Você vai inventando. Aqui eu tenho um pouquinho de cachaça ou rum, qualquer coisa alcoólica que você tem aí. E, gente, não é nem uma colher de chá. É bem pouquinho mesmo. E aí eu misturo um pouco de pó dourado. Enfim, você põe o que você quiser. Eu misturei um pouquinho de pó dourado e outro pozinho que eu tinha aqui em casa. E vou passar com outro pincelzinho aqui pra ficar, assim, um gorrinho com detalhe dourado, tá vendo? Gente, você tem que esperar secar pra fazer isso, tá? Não esquece de esperar secar. E olha só que lindo o nosso Papai Noel, gente. Isso aqui eu vou dar a sugestão de preço aqui embaixo pra vocês. Mas vocês vendem aí por uns de 6 a 10 reais, mais ou menos, um biscoito desse. Você pode vender até mais caro, tá? Mas eu recomendo entre 6 e 10 reais, porque você já ganha uma boa graninha vendendo a 6 e 10 reais. Então, você espera ele secar completamente. Isso aí dura pelo menos umas 6 horas, tá? Pra você guardar o bichinho. Se você puder, deixa secar umas 10 horas, tá? Pra não amassar mesmo o glacê lá dentro. Aí ele fica bem durinho e você pode vender essa maravilha. E
E se você tá gostando desse tutorial, já clica aqui no se inscrever e ativa o sininho, porque eu preciso que vocês me ajudem enquanto eu ajudo vocês. E não se esqueça de pegar seu combo de apostilas, que são 6 ou 7 apostilas, eu já até esqueci. Mas é uma apostila de receita só do canal com 40 receitas, maravilhosa, toda ilustrada. E mais 5 ou 6 apostilas aí sobre assuntos da confeitaria e da gastronomia, como você vende pela internet, como você faz design para você melhorar seus produtos, como você tira foto dos seus produtos para chamar a atenção dos seus clientes. Então é assim, uma coisa assim surreal, são apostilas e apostilas e apostilas e um monte de conteúdo por um preço assim, gente, de banana. Acho que tá mais barato que banana. Então corre e pega aqui embaixo. E ó, se você fizer esses cookies natalinos pra você rachar de vender aí, eu quero, pelo amor de Deus, ver. Me marca lá no meu Insta, @DaiFlaubert, que eu adoro ver esses trem que vocês fazem, hein?